bem, pessoal? Hoje estou aqui para falar com vocês sobre um clássico que é Romeu e Julieta, do dramaturgo William Shakespeare. Eu gostaria de dizer que estou deixando aqui na descrição desse vídeo os links para livros que eu vier a falar, como Romeu e Julieta e outros livros que eu citar, vão estar aqui na descrição desse vídeo, caso alguém queira adquiri-los na Amazon. Lembrando que toda vez que vocês compram pelo meu link, vocês me ajudam, já que meu link é comissionado. E lembrando também que entrando pelo meu link, mesmo comprando um item totalmente diferente do que eu indiquei, por exemplo, vocês clicam lá em Romeu e Julieta, mas acabam comprando um smartphone, então eu vou ganhar uma comissão com isso, vocês me ajudam dessa forma, certo? Então, também gostaria de avisar que estou deixando na descrição desse vídeo o link para o meu grupo do Telegram. É um grupo que, eventualmente, eu vou ali e coloco links de promoções, de indicações que eu dou de presentes, de coisas que estão com desconto, especialmente livros, mas, eventualmente, alguns outros tipos de itens também. A gente passou agora pelo Dia da Criança, então eu deixei ali algumas indicações de coisas que estavam em promoção, também do Prime, eu deixei ali várias indicações. É um grupo, no geral, muito silencioso, ninguém se incomoda, mas agora a gente vai ter em novembro também a Black Friday e assim por diante, o ano inteiro tem várias promoções, então eu deixo ali cupons de desconto e indicações para quem quiser receber aí esses links, certo? Gente, falando um pouquinho deste livro, foi uma releitura que eu fiz. Esse ano eu li o terceiro livro que eu já havia lido, o terceiro livro da minha vida de Shakespeare, que foi Hamlet. Eu iniciei o ano com Hamlet e esses dias despretensiosamente me deu vontade de reler Romeu e Julieta. Então eu já li A Megera Domada, mas eu acredito que tenha sido numa versão adaptada para jovens, porque eu li quando era adolescente. Então depois eu li Romeu e Julieta e esse ano eu terminei a leitura de Hamlet. Então foi muito interessante reler. Realmente, não sei se vocês já fizeram releituras na vida de vocês. A gente, quando é mais novo, entende, claro, o geral da história, mas não pega várias minúcias da linguagem. Então, realmente foi muito bom ler esse clássico e pegar vários detalhes do texto, em como Shakespeare conseguia acertar na escolha de palavras dele para expressar a alma humana, o que os personagens estavam sentindo. Então, assim como Hamlet, eu me surpreendi um pouco com a linguagem de novo, mas agora já não fui tão pega de surpresa, já sabia o que esperar. Eu disse naquele vídeo que eu fiz sobre Hamlet, vou deixar aí no final como sugestão de vídeo para vocês assistirem, que eu me surpreendi com a linguagem mais maliciosa. E aqui a gente também vai encontrar alguns personagens que têm uma linguagem bem maliciosa. Ou às vezes até grosseira. Isso faz parte também do humor de Shakespeare. Shakespeare foi um dramaturgo que conseguiu atingir nos teatros dele tanto o povo, as pessoas que tinham serviços normais do dia a dia, quanto a realeza, a nobreza. Então todo mundo gostava dos teatros de Shakespeare. Ele realmente era um cara que atingiu a popularidade no tempo dele e perdura até hoje todos os clássicos dele. Então, assim como em Hamlet também, que era uma história que, na verdade, não foi totalmente inventada por Shakespeare, já existia a história de Hamlet e Shakespeare deu a sua visão, uma releitura, uma versão nova para aquela história. Aqui em Romeu e Julieta a mesma coisa também já acontecia. Essa história já era conhecida na Itália, mas Shakespeare fez a sua versão, que ficou muito melhor e finalmente se consagrou. Então, o que a gente tinha antes era uma história de um casal e tinha toda uma visão mais moralista a respeito desse amor, como que tentando alertar os jovens de não se envolverem em relacionamentos sem muita consciência, que isso poderia gerar para eles um final ruim. Já Shakespeare resolveu dar uma outra versão, uma outra ideia. O moralismo não está em cima
dos jovens e das suas escolhas amorosas, ou mesmo desse relacionamento que eles escolheram viver não está de acordo com as vontades dos pais, mas sim ele resolve transferir o problema como em conflito, o conflito do livro que se torna as brigas entre duas famílias que fazem alterar a paz pública, né? Realmente geram desentendimentos. Vamos dizer que Romeu e Julieta é um romance que se dá no meio de uma espécie de guerra, uma espécie de conflitos, se matando no meio das ruas por conta desses conflitos, e ali naquele meio surge um romance inesperado. Toda a linguagem aqui vai ser poética, vai ser cheio de rimas, que é uma linguagem muito bonita. Eu fiz várias marcações nas partes que mais me chamaram a atenção. E eu vou falar, então, de uma maneira geral do que trata a história, caso alguém ainda não tenha lido, né? Porque, apesar de ser muito conhecido o final de Romeu e Julieta, muitas pessoas que não leram o clássico só ouviram falar, sabem, talvez a grosso modo, que é a história de duas famílias que se odiavam e daí surgiu um romance, mas não sabe todo o desenvolvimento da história. Então eu vou tentar avisar o momento em que eu vou dar spoilers e comentar o final. Assim como em Hamlet, e eu acredito que em todas as obras de Shakespeare, a gente vai imaginar ora a história se desenvolvendo na nossa cabeça como um filme, em outros momentos a gente vai inevitavelmente imaginar o palco com os artistas, porque eles sempre tem os comentários, entra fulano, entra Beltrano, e daí a gente imagina no palco como é que estaria montada a cena. Existiam duas famílias, Montecchio, que era a família de Romeu, e os Capuleto, que era a família da Julieta. Essas duas famílias, elas viviam num ódio, e este ódio que eles tinham um pelo outro não se sabia exatamente a origem, porque que estava instaurado, só se sabia que algum indivíduo que outro mais esquentado sempre mantinha viva aquela chama de ódio que existia entre as famílias. Então eles se viam na rua e conflitos começavam a acontecer, com lutas de espadas, feridos. Por mais que os Montecchi e os Capuleto já estivessem cansados desse conflito, alguma coisa sempre fazia com que essa ira revivesse e ficasse acesa. E o nosso personagem, o Romeu, ele vai estar apaixonado por uma menina chamada Rosalina. Os amigos dele estão tentando convencer ele de que, afinal de contas, a Rosalina não quer nada com ele, ele pode esquecer essa moça e se apaixonar por uma outra. Então eles sugerem que eles vão disfarçados, com máscaras, parece um baile de máscaras, na festa dos Capuleto. Então, só assim mesmo para ele entrar, porque sendo um Montecchio, ele não seria bem-vindo. No entanto, ele tá lá na festa com a máscara. Lá na festa, ele é identificado como um Montecchio, mas o senhor Capuleto diz assim: deixa, não quero conflito na minha festa, deixa ele aí e ele tá se comportando. Mas o que acontece é que Romeu, nessa festa, acaba conhecendo a Julieta. E os dois têm realmente um amor à primeira vista. E esse amor é tão intenso, tão forte, que no momento que eles se descobrem, Montecchi e Capuleto, eles entram também numa espécie de desespero e conflito interno, sabendo que levar esse amor adiante geraria... Sabendo, então, que levar esse amor adiante geraria muitos conflitos para eles. Tanto que quando aí começam a acontecer as cenas famosas da janela da Julieta, que Romeu chega embaixo, assim, da sacadinha dela, e os dois têm conversas, assim, à noite. A maioria das conversas deles se dá à noite, pela impossibilidade de manter um diálogo normal à luz do dia. Então, Julieta falando com Romeu diz, ai de mim. E aí ela fala uma frase bem famosa que é, Romeu, Romeu, porque há de ser Romeu? Negue seu pai, recuse-se esse nome, ou se não quer, jure só que me ama e eu não serei mais dos Capuleto. Então eles têm toda uma conversa assim bonita de declarações de amor e decidem se casar no dia seguinte com a ajuda do Frei Lourenço, que eu acredito muito que seja um frei franciscano. E esse frei, como eles chamam, é o pai espiritual deles, é aquele que eles se confessam, que se aconselham. E o Frei é realmente uma marca de grande sensibilidade no livro, no meio de todos esses conflitos.
Então, quando o Frei está sozinho num solilóquio, que eu já vou falar mais a respeito dos solilóquios, ele está falando sobre colher flores e frutos da terra, dando a entender também que ele é um homem que tem essa experiência com a natureza, quase um boticário, talvez. Então, ele fala várias coisas interessantes a respeito tanto da natureza, que pode ser remédio, pode ser veneno. Ele já está fazendo essa analogia e da bondade e da maldade humana com esse jogo de palavras da natureza. Só ler algum trechinho. A terra, mãe de tudo, é também cova, e que o que ela enterra, o seu ventre renova. Há filhos com virtudes excelentes, são todos bons, mas todos diferentes. Não há nada tão vil no que aqui vem. E nem nada é tão bom que é exagerado, não cai em perversão e traia o fado. A virtude é um vício, mal gerida, e o vício, vez por outra, salva a vida. No sumo desta flor, para quem procura, mata o veneno e o remédio cura. Em planta o homem estão a graça e o mal. Então, muito interessante, só para mostrar para vocês, então, um pouco dessa poesia toda que existe aqui dentro desse livro. Falas realmente geniais. Outra coisa que eu queria destacar é o quanto fazer uma tradução dessas é um trabalho genial. Eu não entendo muito de traduções, mas eu fico pensando assim, traduzir de uma língua para outra já deve ser um desafio, porque a gente quer manter o termo que mais representa o que naquela língua pode querer dizer na nossa. Só que no caso de poesias e rimas, é preciso ainda manter a musicalidade toda da poesia. Então, realmente, acho que esse trabalho de tradução é um trabalho muito bem feito. Esse livro que eu tenho aqui é da Saraiva de Bolso. Eu nem sei se ainda existe. Eu vou procurar na Amazon, mas tenho certeza que vão ter outras edições tão boas quanto. Por exemplo, da Pinguim Companhia, geralmente costuma ser ótima as traduções dele. Talvez aqui eu comece a entrar em alguns detalhes da trama. Se alguém não quiser saber mais detalhes sobre Romeu e Julieta, como se desenvolve a história e como termina, pode parar por aqui e fica a minha indicação para que leiam Romeu e Julieta. Então, assim, como a gente sabe, o casal vai lá, eles se casam e eles vivem no meio de um conflito. Então, acontece um conflito em que dois parentes, um Montecchio, parente do Romeu, e um parente da Julieta, Capuleto, brigam e morre um Montecchio. E Romeu está ali no meio, tentando inclusive apartar a briga, mas não conseguindo conter os ânimos e acontecendo essa violência, essa morte. Romeu parte para cima de Teobaldo, que é um Capuleto, e mata ele. Então, ele acaba sendo incriminado, ele foge, e o príncipe, que há muito tempo já tentava acabar com a briga das duas famílias, ele sentencia que Romeu tem que ser exilado. Ele dá, na verdade, uma pena branda para ele. Ele resolve não mandar Romeu a pena de morte, porque entendeu que havia também um Montecchio que havia sido morto. Então, tentando amenizar a situação, ele simplesmente manda Romeu ser exilado. Existe todo um desespero da parte de Romeu quanto de Julieta, e aí a Julieta chora, e os pais dela entendem que ela está chorando por causa da morte do Teobaldo. Para consolar a menina, eles resolvem antecipar um casamento que eles gostariam que acontecesse dela com Paris, né? Acho que é assim que fala, Paris, enfim, um conde, e resolvem marcar para quinta-feira o casamento. E a Julieta não quer dizer que já está casada, mas ela entra em desespero e diz que não quer casar com ele. E aí, essa para mim foi uma parte que me chamou especial atenção, a reação do pai da Julieta, porque no início do livro ele tá conversando com Paris e ele diz assim: olha, a vontade da minha filha vai prevalecer, é importante para mim, não quero obrigá-la a nada. De repente ele pega esse bom senso e joga todo no lixo, e ele tem como no inglês o pessoal diz, uma overreaction, sabe? Na minha opinião ele foi muito exagerado, e ele chama a Julieta de tudo que é coisa. Ele chama ela de verme anêmico, lixo, passa fora, cara de vela, vá para a forca rebelde de uma figa, o que fomos malditos ao gerá-la, sai vagabunda. Enfim, assim, olha só a linguagem, né? Que eu falo assim que às vezes Shakespeare realmente me surpreendeu pela linguagem, e aqui nesse caso toda essa linguagem extremamente rigorosa
do pai com ela porque ela não quis aceitar a proposta de casamento. Então a Julieta começa a viver um drama muito difícil e que ninguém entende, só o Frei e o próprio Romeu é que sabem o que está acontecendo. Ela não quer contrair um segundo casamento com o marido vivo e exilado. Então, aqui começa o drama realmente de Shakespeare. Então, o Frei toma uma medida desesperada, né, já que a Julieta chega na frente dele com um punhal e diz: se eu não conseguir me arranjar uma solução, eu vou me matar, porque eu não consigo viver com essa perspectiva, vamos dizer assim, de não ter o Romeu na minha vida. E daí o Frei diz: bom, se tu tá disposta a te matar, então vamos fazer o seguinte, tu vai tomar um veneno e esse daqui vai fazer parecer que tu está morta. Então ela vai entrar num estado chamado catalepsia, até não tá dito aqui, mas hoje a gente conhece por esse estado, que o coração quase para, a pessoa fica com o corpo gelado, com feições de uma pessoa que está morta. Então a Julieta aceita, toma aquele veneno, que no caso seria o próprio Frei que sabia fabricar, e no dia do casamento ela está na cama como morta, ela é tida por morta, então eles vão fazer um velório dela. E Romeu, nesse tempo, é para ser avisado por carta pelo Frei de que Julieta, na verdade, não está morta, mas ela vai acordar e os dois devem fugir juntos. O que acontece é que a carta não chega por questão de uma epidemia que está acontecendo, e eu li aqui nesse livro que, de fato, essa epidemia estava acontecendo na época, sendo esse argumento talvez muito convincente para o público que estivesse assistindo a peça. Então, por causa dessa epidemia, a carta não chega, e Romeu só fica sabendo pelo pajem dele que Julieta morreu. Então, ele pega o dinheiro dele e compra de um boticário da região que ele está um veneno que venha a matá-lo instantaneamente. Ele leva um planejamento, ele premedita o próprio suicídio. E a Julieta também tá no mesmo espírito, ela tá com uma adaga junto com ela. Ela não se desfez daquela adaga. Então, quando o Romeu chega hoje eu tô dando uma encurtada, tá, gente? Não tô entrando em todas as minúcias, é só porque eu realmente gostaria de comentar o final. Então, quando ele chega, encontra o corpo da Julieta supostamente morto, ele se despede dela, toma o veneno e morre. E a Julieta, quando acorda, se depara com o corpo do Romeu morto, pega sua adaga e se mata. Então, esse é o final extremamente trágico, mas que vai terminar com toda a família ao redor, e o príncipe também, a guarda, enfim, todos compreendendo a história quando o Frei finalmente explica que o amor deles, por ser tão proibido, os fez casar, contrair matrimônio, tudo às escondidas, e no fim, por conta do desespero de não poder viver sem um sem outro, ambos procuraram o suicídio. Apesar do final ele ser realmente um drama, ser muito exaltado e ter uma mensagem bonita, que eu acredito que seja a união das duas famílias diante daquele amor que ensinou as famílias a se amarem, deixarem de lado suas rivalidades, os dois se matam, sabe? Então, particularmente, o suicídio não é um final que me agrade muito, né? Essa coisa de não saber conviver com a dor e procurar o suicídio como uma alternativa não é um final que me agrade. No entanto, não quero ser aqui moralista, porque eu entendo que é um clássico e ele não tá querendo necessariamente ensinar as pessoas como viver, os namorados, diferente do que havia antes, né? Que era um texto moralista que tentava dizer pros jovens não busquem amores assim, perdidamente e tal. Acho que Shakespeare não tinha essa intenção, ele quis levar as coisas para algo maior. Então, eu não vou ser o papel de chata aqui, mas eu realmente acho que se alguém fosse levar ao pé da letra isso aqui, não seria legal não buscar o suicídio como uma alternativa. E às vezes a gente ouve falar de histórias de casais que não puderam ficar juntos, mas ao mesmo tempo a gente entende aqui que Romeu e Julieta viveram todo esse extremo por conta da proibição, né, por conta do contexto de briga, de luta e de guerra, assim, que as duas famílias estavam. Então foi esse clima de opressão, de péssima comunicação, de pouco tempo que fez com que os dois chegassem nesse final. Mas o livro é realmente muito, muito bom. E eu queria destacar algumas coisas, não só do texto, como também algumas coisas que eu li aqui nesse livro. Esse aqui é o livro da literatura,
tá? É um livro que eu recomendo, é da Editora Globo, e aqui fala diversos períodos literários, fala sobre autores e grandes clássicos. E uma coisa que eu encontrei aqui foi o tal do solilóquio, que diz que é uma coisa bem comum na obra de Shakespeare, em que um personagem resolve falar sozinho e explicar os seus sentimentos. Nesse momento, existe uma forte conexão da plateia que está assistindo o teatro com o personagem em questão. Aqui nesse livro, um solilóquio que eu gostei bastante foi da Julieta falando de toda a expectativa que ela tem em relação às núpcias. Sim, o solilóquio de Julieta, então, pelas núpcias. O amor vai bem com a noite. Vem, ó noite, sobre a matrona toda em trajes negros, ensina-me a perder essa vitória em que é jogada a pura virgindade. Cobre o meu sangue ingênuo que palpita com um manto negro, até que um amor ousado veja o ato do amor com modéstia. Comprei para mim uma mansão de amor, mas não a possuo, mesmo vendida, ainda não foi gozada. O dia hoje é longo como a véspera da festa, para a menina que tem vestido novo ainda sem usar. Então, muito bonito assim os textos, as poesias aqui. E só para terminar também, como o livro finaliza, eu acho que é um pouco conhecido esse final, que é a moral que o príncipe tira. Ele diz: a paz triste essa manhã traz consigo, o sol de luto nem quer levantar. Alguns terão perdão, outros castigo. De tudo isso há muito que falar. Mais triste história nunca aconteceu que esta de Julieta e seu Romeu. Então, gente, eu queria deixar aqui essa indicação. Foi uma releitura, mas eu confesso que quando li a primeira vez não tinha abstraído tudo que traz esse livro, e talvez se eu relesse mais uma vez ainda ia conseguir extrair mais coisas. Então é uma história muito legal, o final trágico, como é das tragédias de Shakespeare, mas acho que vale muito a pena ser lido. Fica aqui a recomendação, deixe nos comentários o que vocês acharam e até o próximo vídeo.